Fala galerinha, beleza? Vamos lá dando sequência ao nosso curso de Direito Administrativo 2020, né, cara? Tava na hora de começar a gravar essas aulas logo. Vamos começar aí falando sobre um assunto que eu vou ter que meio que dividir em 300 partes. Você vai entender, assim. Eu até comentei no vídeo lançando, né, o canal 2020, sei lá se eu posso falar assim. Uma grande coisa em relação a essa aula 8 vai ser o seguinte: ela vai ser uma aula meio que transitória. A ideia dessa aula 8, você já percebeu o assunto, agentes públicos, tá? Essa aula 8 vai ter como assunto principal agentes públicos. A ideia é a gente fazer uma transição entre um primeiro momento do direito administrativo e o segundo momento, que eu vou te explicar nesse exato momento. Assim, eu já falei isso em aulas passadas, mas se você tiver a mesma memória que eu tenho, é sempre bom a gente lembrar as coisas. E eu, na minha cabeça, não estou te dizendo que isso seja um padrão, um doutrinador não leva. Isso é a cabeça do retardado do Dalma. Eu considero o direito administrativo como um assunto que tem que ser dividido em dois grandes grupos. Você tem um grupo que é mais baseado na doutrina e teoria, então são todos os assuntos que a gente fez até agora. Claro, tem lei pra caramba, a gente viu muita lei. Mas se você notar, é um assunto que é muito mais pautado pela doutrina, então serviços públicos tem classificação, não sei o quê, tem a própria legislação, claro. Mas tem muita coisa doutrinária ali por trás, muita teoria, ato administrativo, sabe? Então, é muita teorização além da lei. E eu tenho o segundo grupo que já é mais lei do que teoria. Que aí você já vai trabalhar comigo licitação, improbidade, abuso de autoridade, anticorrupção. Então, a gente vai entrar a partir da aula 9, então essa aula 8 é uma aula transitória. Na aula 8 nós vamos fazer meio que uma mescla, tá? A partir dessa aula nós vamos trabalhar um pouco mais de teoria com lei também, mas de uma forma um pouco diferenciada, só para introduzir o assunto agente público. Porque na verdade agente público é o cara mais importante da administração para nós, para o nosso estudo. E, pô, você fala em probidade, você fala agente público. Você fala em licitação, você fala agente público. Então, isso tudo é importante que a gente faça essa ligação, esse assunto. Eu vou te dar uma ideia geral de agentes públicos para que a gente possa depois caminhar. Mas a ideia que eu quero que você... E também isso vale para o direito penal, se for trabalhar lá o conceito de funcionário público. Isso vai valer para direito civil, vai valer para a porra toda, sabe? Até no civil, sim. O que eu quero dizer para você? Nós matamos a primeira parte, mais doutrina, mais teoria com lei por trás. Agora nós vamos trabalhar muito mais lei com teoria por trás, sabe? Então aqui a gente tem uma coisa muito mais regulamentada, leis muito grandes, cheias de assunto, muita coisa pra gente fazer. Então essa aula, o meu foco essa aula vai ser bem pequena, digamos assim, não vai ter tanto vídeo não. A ideia é te dar os pontos principais referentes a agentes públicos. Classificação básica de agente público. Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas você vai entender o porquê eu resolvi nesse vídeo trabalhar esse assunto meio que de novo, digamos assim. Classificação, nós vamos trabalhar a parte de estabilidade contra a vitaliciedade, a diferença ali, o ponto. A questão sobre a aposentadoria, que é um assunto extremamente importante, principalmente, né, a partir aí de 2020, já que a gente teve essa reforma da Previdência, mexeu pra caramba no artigo 40 da Constituição, então vai ser alvo de muitas provas, muitas questões, você não tenha dúvida, já era antes, com alteração então nem se fala. Então a ideia é te dar aqui um âmbito geral, falar um pouco sobre... Eu não vou focar em, vou pegar o artigo 37 da Constituição e vou trabalhar inciso por inciso. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui é te mostrar os pontos essenciais sobre o estudo de agentes públicos, porque aquelas ideias que a gente tem lá dos incisos do artigo 37 eu vou introduzindo para você durante a nossa análise de leis, tá? Isso daqui é uma coisa que aos poucos... Você vê que a gente já falou do parágrafo 6º, por exemplo, a gente já falou de muita coisa, então aos poucos a gente vai chegando lá. Sem mais enrolação, vamos para a guerra. Quando você fala em agentes públicos, eu sei que você já sabe, mas usa essa aula como uma revisão, tá? E você vai entender por que eu trouxe esse assunto de novo. Quando você fala agente público, você fala em qualquer pessoa que, seja pelo motivo que for, seja da forma que for, está prestando uma função, uma atividade para ou em nome do Estado. A ideia de um agente público necessariamente é aquele cara que tem algum vínculo, seja qual for o tipo de vínculo, não me importa a miséria desse vínculo, o que seja, em que ele se põe numa posição em que o Estado passa a ele alguma determinada atribuição. Tá? Então, eu quero que você entenda que quando você fala agente público, é uma terminologia que abrange qualquer ser humano que tenha qualquer tipo de relação, mesmo que merda, com a administração pública. Então você pode ser remunerado ou não pelo seu trabalho, você pode ter um contrato ou não, pode ser prazo determinado ou indeterminado, não interessa. Isso é muito importante porque você vai enxergar isso na lei de improbidade, por exemplo. Quando você vai ver, improbidade, quem é que pode cometer improbidade? Agente público. Opa, quando você fala agente público, amigo, é geral.
Então não me importa o tipo de relação que você detenha, a transitoriedade dessa relação com o Estado. Você será um agente público, mesmo que seja por algumas horas durante o dia. Tá? Então, assim, nós temos a classificação clássica do direito de agentes públicos, que normalmente você encontra nos livros de Lopes Meireles, né, livros mais antigos, e nós temos uma classificação mais moderninha. O que eu fiz? Como a clássica já foi algo que a gente acabou vendo, mesmo que esmiuçado ali, ou quer dizer, mesmo que não tão esmiuçado assim em aulas passadas, eu trouxe a classificação mais moderna, em que a gente vai adaptar em relação à classificação clássica de agentes públicos. Então vamos lá. Tudo começa com os chamados agentes políticos, que essa classificação não muda. Na velha ou na nova não vai mudar nada. Agente político, necessariamente para o Estado, para a lei, para qualquer coisa, são aqueles caras que são eleitos para algum cargo. São o que nós chamamos de pessoas ou agentes eletivos. Os agentes políticos são aqueles caras que detêm a posição escolhida por alguém. Então, eles foram eleitos ou foram selecionados para compor aquela posição. De regra, obviamente, você vai ter o chefe do Poder Executivo. Aí você vai ter governadores de estado e Distrito Federal, você vai ter o prefeito, você vai ter o presidente da República, e você também vai ter aqueles efetivamente eleitos, né? Realmente eleitos. Deputado estadual, deputado federal. Não estou dizendo que governador não é realmente eleito, tá? Eu estou querendo usar a terminologia eleito efetivamente e chefe do Poder Executivo por eleição. Aquele cara que é eleito para compor uma posição não de chefia, mas de complemento na composição de Estado, na composição administrativa. Então, você tem o chefe do Poder Executivo, de novo, o presidente, o governador e o prefeito, e você tem os eleitos, deputados, estadual e federal, vereador e sua avó vai, senador, né, e por aí vai. Só que além disso eu tenho os caras escolhidos também, que são aquelas pessoas que estarão na posição de auxílio a esses chefes do Poder Executivo. Então, os auxiliares do chefe do Executivo, quem seriam esses auxiliares? Secretários de Estado, secretários municipais, ministros de Estado. Então, os auxiliares do chefe do Executivo, eles também são considerados, obviamente, agentes políticos. Então, por isso que eu falei, agentes políticos são aqueles que são os eleitos e também aqueles que são nomeados ou escolhidos. O que eu quis dizer com isso? Quando você elege um chefe do Poder Executivo, é ele que vai selecionar os seus auxiliares. Então esses caras que detêm uma posição por indicação do chefe do Executivo, secretário de Estado, secretário municipal, ministro de Estado, não estou falando de STF, tá? Por enquanto eu estou falando de ministro do Estado. A ideia é que esses caras são agentes políticos. Tá? Então, por que eles são agentes políticos? Porque eles vão compor a parcela política do Estado, a parcela de composição política do Estado. Tá? Então, num primeiro momento, eu preciso que você entenda que agentes políticos são os caras não só eleitos, mas também que atuam ao lado do eleito. Não confunda com assessor parlamentar. Essa galera aí não possui a posição de agente político. Eles são agentes públicos, mas não políticos. Agora, quando você fala em STF, você sabe que o STF adora uma exceção, adora dar um entendimento diferenciado das coisas. O STF diz também que membros da magistratura, aqui sim entraria, por exemplo, o ministro do STF, tá? Não é porque ele é um agente eletivo, pelo contrário. É porque o STF disse que membros da magistratura e do Ministério Público, já que exercem uma função de interesse grande do Estado, de importância enorme para o Estado, esses caras também são chamados de agentes políticos. Então, eles não são necessariamente eleitos, né? Porque você não escolhe um juiz, o cara tem que fazer uma prova, difícil pra caramba. Ministério Público, você não coloca o promotor lá, né? Também tem que fazer uma baita de uma prova. Então, quando você vai atuar, e eu tô falando só de promotor como exemplo, mas é qualquer membro do Ministério Público, tá? No final dos contos vai ser resumido. Mas a ideia é que magistrados ou membros do MP, pelo STF, também são considerados agentes políticos. Então, tudo que se aplica, como a lei de improbidade, por exemplo, aos agentes políticos, também se aplica a esses caras por uma questão de lógica. Se você for para analisar também, qualquer pessoa se aplica, né? Agente público, aplica-se a lei de improbidade. Mas a ideia é que se aplica a esses por serem considerados agentes políticos, beleza? No segundo ponto, nós temos os particulares em colaboração com o Estado. Aqui talvez seja a grande mudança da classificação mais tradicional para a classificação mais moderna, tá? Porque o que acontece aqui? Qualquer particular que tenha um vínculo, uma relação, mesmo que temporária, mesmo que medíocre com a administração pública, uma atuação mediana, mesmo que miserável, mesmo que uma temporariedade assim absurda, uma curtíssimo prazo, sabe? Participação rápida no teatro. A ideia é que o particular que colabora com o Estado também é considerado agente público. Então, mesmo que ele seja agente público por 30 minutos, durante esses 30 minutos, ele é um agente público.
Então, tudo que se aplica ao agente público se aplica também a esse particular, tá? Então, nós temos aqui os agentes públicos designados, que na classificação antiga, mais tradicional, você conhece como agentes honoríficos, tá? Quando você fala dos designados na nova, por isso eu quis trazer essa classificação nova, caso você encontre, e você viu que minha voz falhou bonito quando eu falei honorífico, né? Mas tudo bem. São os agentes honoríficos. Quem são os honoríficos? São aqueles que exercem uma atividade de interesse público, tal do munus público. Eles são designados a atuar em algo de uma forma temporária, transitória, para atender a uma necessidade específica. Então, aqueles caras que são chamados para atuar em mesa de eleição, aquelas pessoas que vão atuar em tribunal do júri, exemplos de designados. Porque, gente, você já foi convocado para as eleições? Eu já, e muito, né, no passado. Graças a Deus eu não tenho mais esse problema, que eu não aguentava mais aquele barulho daquela maquininha. Mas a ideia é a seguinte: eu fui chamado para trabalhar no domingo. Eu não sou fiscal, nunca fui presidente, porque eu não presto para isso. Trabalhar no domingo o dia inteiro. Beleza, domingo o dia inteiro. Cara, se eu tô atuando nesse domingo, não me importa, né, se é só nesse domingo, se é apenas um dia de relação com o Estado. Eu sou um agente público. Então, se eu cometer algum ato que se configure como um ato de improbidade, ou se eu cometer algum ato que se configure como um ato de abuso da minha parte, e eu vou produzir atos ali automaticamente, eu também vou ser considerado agente público, tá? Então, toma cuidado com essa ideia de, não, mas o cara só foi convocado por um júri. Você vai ter que atuar como agente público, então você pode cometer todas as irregularidades que um agente público pode cometer. Só que, obviamente, eu vou aplicar sobre você as penalidades cabíveis, né? Também eu vou fazer o quê? Vou demitir você do cargo público? Impossível, você não tem um cargo público, né? Tá? Então, os designados são aqueles que antigamente se chamava carinhosamente de honoríficos. Nós temos os voluntários, e o voluntário, o nome já diz tudo, né? Você que se colocou à disposição do Estado. Toda vez que o Estado produz aqueles programas de voluntariado em que você fala, não, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, durante aquele tempo você também é um agente público. Então toma cuidado, que é aquela história da faca de dois legumes que o pessoal gostava de falar no passado, né? Você, ao mesmo tempo que está ajudando o Estado, você está se colocando numa posição em que você se enquadra num rol muito maior de ações, inclusive os crimes tradicionais do funcionário público, né? Você acaba entrando ali também. Então voluntário é aquele cara que vai atuar por opção, voluntário. Os delegados, que a gente já falou também, na aula de serviços públicos principalmente, né? Mas toma cuidado para você não confundir a delegação que a gente falou de ato administrativo com a delegação de serviço público. Parece meio óbvio, mas não confunda, né? Porque o cara que é delegado num ato administrativo, ele já é um agente público, né? Ele já está numa posição de agente público e está recebendo por delegação de um superior ou de um lateral a atuação. O que eu estou falando aqui necessariamente é o delegado para serviço público. É aquele cara que vai receber uma concessão, uma permissão, uma autorização de atuação em nome do Estado, tá? Aliás, essa classificação aqui tem sido muito criticada pela doutrina. Muita gente fala, não tem nada a ver, o cara é particular ainda, ele tem um contrato, ele vai ter que cumprir, não é agente público. Não importa, o que importa para nós é o que cai na prova. Então, os delegados são aqueles que possuem uma delegação. Não confunda o servidor público, que já é agente público e tem uma delegação para ele, com o delegado efetivamente. Tá? Esse cara aqui vai participar de um procedimento licitatório, ele vai ter que assinar um contrato, ele vai ter as atribuições e as promessas de pagamentos e até as obrigações estabelecidas nessa relação contratual. E, por último, se mantém ainda os credenciados, né? Que também é uma classificação meio ignorada, mas é bom que você lembre. Credenciados são aqueles caras que recebem a credencial de atuação em nome do Estado. Eles não estão agindo para o Estado, mas pelo Estado. Então, eu sou credenciado a representar o Estado em determinada atividade, em determinada relação. Vai ter uma reunião geral para, sei lá, discutir licitação pelo mundo, né? As leis de licitação, como é que a gente pode adequar isso. Chama o Dalmo, credencia o Dalmo para atuar em nome do Brasil. Até parece que eles vão perder tempo chamando o Dalmo, tendo tanta gente boa no mundo. Mas esse cara também é um agente público pelo tempo que durar esse credenciamento. E por último, nós temos os clássicos servidores estatais, que são aqueles caras que vão atuar efetivamente em nome do Estado. Na verdade, isso aqui a gente chamava carinhosamente, ainda chama, né? Convenhamos. A tradicional chama de agentes administrativos. É a mesma coisa, tá? Então, servidores estatais ou agentes administrativos é a mesma coisa, porque são aquelas pessoas que servem ao Estado.
Esse cara ele pode ser um temporário. Esse temporário você encontra no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. É aquele cara que, por uma necessidade imperiosa do Estado, né, por excepcional interesse público, urgência, ele é contratado para atuar em nome do Estado. Esse cara aqui é interessante, tá? O agente temporário não é que ele não... tipo assim, o cara é temporário, então eu vou contratar ele do jeito que eu quiser. Não. Ele vai passar por um concurso, assim como todo servidor estatal tem que passar por um concurso público. Só que o concurso público prestado por esse cara é um concurso simplificado, é o que a gente chama de carinhosamente de PSS, o processo seletivo simplificado. Pode ser uma entrevista, pode ser uma provinha, pode ser uma análise de currículo, sei lá. Porque a ideia desse cara aqui não é compor a administração pública, é tapar buraco. Perdão se você é um servidor temporário, não se sinta mal. Mas a ideia desse cara aqui é atender a uma necessidade excepcional de urgência do Estado. Então, esses cargos aqui têm que ser definidos por lei, tá? Então você vai ter uma lei determinando quais são os cargos que podem ser providos através de uma relação de servidor temporário, quais são as funções desse cargo, óbvio que a lei sempre tem que dizer isso, e acima de tudo, essa é a parte importante, o prazo. Essa lei determina qual cargo e determina por quanto tempo. Toma cuidado que assim, como o cara é um servidor temporário, obviamente a relação dele com o Estado tem que ser uma relação temporária. Então tem que ter um contrato prévio prevendo, determinando, olha, por tanto tempo. Mas qual é a regra? Não existe. Cada lei de cada esfera, estadual, municipal, distrital, federal, vai determinar essa relação. Então, você vai no seu município e procura a lei que vai determinar quais são os cargos que podem ser contemplados com a posição de servidor temporário, por quanto tempo, tá tudo ali. Então, a lei cria o cargo, diz que pode e determina o tempo de validade. Mas esses caras não são seletistas, Dalmo? Na verdade, não. A CLT para eles não interessa. Eles são regidos, claro, não interessa entre aspas, né? Você vai buscar algumas coisas ali. Mas você vai ser regido principalmente pela legislação que determina as regras básicas dessa relação. Então, óbvio, você pode buscar a CLT subsidiariamente, mas aqui você não é um seletista. A ideia é que você não tem um contrato regido único, até porque, se você lembrar, a CLT determina que o prazo dos contratos, de regra, é indeterminado. Só é determinado quando for experiência, situações... Então, assim, você percebe que há uma alteração grande aí. Nós temos os próprios servidores seletistas, e que esses caras vão ter que fazer o concurso público normal, tal qual o estatutário. A diferença é que, no caso do seletista, o nome já diz tudo, a regência é CLT. No caso do estatutário, o nome já diz tudo, a regência é um estatuto. Isso daqui, né, se você lembrar carinhosamente, é o que nós chamamos sempre de, na doutrina tradicional, de empregado público. Então, o cara que é o empregado público é aquele cara que fez concurso para atuar por uma empresa estatal, sociedade de economia mista ou empresa pública, tá? E esse empregado público aqui, ele tem um regime da CLT. E esse cara aqui é o que nós chamamos do clássico servidor público, que é o cara que fez um concurso público para atender a demandas da administração pública direta, autárquica e fundacional, tá? Então, nós não vamos entrar naquela discussão de como é que era antes, depois, regime jurídico único, blá blá blá, ação direta em constituição. Eu não vou entrar nisso, porque é uma chatice que já está no passado, não interessa. O que interessa para nós nós temos um regime jurídico único. Então, aquele cargo, aquela esfera, aquela atribuição, ela vai ter um regime definido. Ou é CLT, ou é estatuto, ou é uma lei específica. Então não tem conversa, tá? Não dá para você... Vou fazer concurso para, sei lá, Receita Federal. Não dá para você entrar na Receita Federal e você ser estatutário e teu colega de trabalho ser seletista. Isso é uma coisa que tem que ser definida. Então, os órgãos têm que ter uma estrutura organizacional prática. Só uma coisa que eu preciso observar para a gente terminar esse vídeo. Quando você fala em seletista, fica muito claro para você que a CLT é o ato de regência. O problema é que, olha só, quando você tem uma relação com o serviço público e você diz que ele é seletista, você tem muita cara de, esse cara aqui então é um empregado privado normal, A diferença é que ele tem um contrato com o Estado. Aqui que está o problema. Na verdade, a CLT ela é aplicada de forma subsidiária. Na próxima aula, ou no próximo vídeo, eu vou começar a falar para você de algumas regras específicas, eu vou até te mostrar isso. Existe uma lei, salvo engano, a Lei 9962 de 2000, e essa lei, eu acho que é isso mesmo, tá? Se eu tiver errado, desculpa, no próximo a gente corrige, mas eu acho que é isso mesmo. A Lei 9962 de 2000,
é a lei que rege os contratos de CLT do seletista junto ao Estado. Por isso que hoje é muito mais comum você encontrar o cara ser chamado de empregado público do que de servidor seletista. Apesar de ser uma classificação mais moderna, não pega tão legal quando você for tratar desses caras de uma forma mais objetiva, porque dá para dar uma confundida. A CLT aqui ela não é a regra, ela é a exceção. Então você tem uma legislação que vai regulamentar o emprego público dentro da administração pública e no que faltar, né, no que ela for omissa, a CLT é aplicada. Isso significa ser subsidiária. Então, quando você é um servidor seletista, quando você faz concurso público com uma empresa estatal, você não sai pegando a CLT e, eu tenho isso aqui tudo. Não tem. O que você precisa observar é o seguinte, eu vou pegar a lei primeiro, no que ela for omissa, eu busco a CLT. Por que isso é importante de falar? Porque fica meio óbvio para você coisas do tipo, esse cara vai ser regido pelo RGPS, nossa, eu escrevi errado aqui, o Regime Geral de Previdência Social, então ele não é regido pela Previdência do artigo 40, pela Previdência Específica de Servidores, pela Previdência Municipal Complementar, Estadual Complementar, ele é regido pela Previdência que qualquer pessoa que tem um contrato privado também é. Esse cara aqui não tem estabilidade, até porque ele é de regra um servidor, um agente público regido pelo direito privado e não pelo público. Só que ele se submete à lei de improbidade administrativa, coisa que você, como um empregado normal, privado, nunca vai se submeter. Nunca, entre aspas, né? Menos que você cometa o ato junto com o agente público, mas você sozinho não vai. Agora, você imagina, né? O cara é seletista, se ele é seletista, ele então não pode aplicar a improbidade. Pode, porque apesar de ser seletista, ele é empregado público. Apesar de ser seletista, ele é um agente público. Então, por isso que é importante você entender. Ele tem uma lei própria em que a CLT é complementar e não definitiva, tá? Além disso, esse cara pode, atenção para isso, se submeter ao teto constitucional remuneratório. Então, por exemplo, isso aqui nós vamos tratar no futuro. Mas quando você fala em teto constitucional, você sabe que o servidor público, né, o agente público, ele não pode ganhar mais do que, o teto geral, o ministro do STF. Agora, você que trabalha na iniciativa privada, se você ganha mais que o ministro do STF, parabéns, cara, Deus te abençoe. Você que é seletista de verdade, você que é CLT, roots mesmo, trabalha para empresa privada, você pode ganhar mais que o ministro do STF, o problema é teu. Agora, isso aqui é uma coisa importante. De regra, o empregado público também não se submete a esse teto. Então pode ser que o agente público de uma estatal, de uma sociedade economista, ganhe mais que o ministro. Faz parte. Agora, por que pode se submeter? Isso aqui está na própria Constituição também, no artigo 39, ele vai dizer para você o seguinte, observa. Caso a empresa estatal receba dinheiro, recurso público para custeio geral e pagamento de pessoal, ocorre a submissão ao teto constitucional. Porque qual é a ideia do teto? Evitar que você tenha agente público ganhando muito e faça uma sangria no cofre público. Então, quando você tem uma empresa estatal em que ela recebe, não é que é tudo dinheiro, não é uma empresa estatal 100% pública, não é isso. É uma empresa estatal que utilize a parte do dinheiro público que ela tem direito, que ela recebe, para custear pessoal ou para custeio geral, para gasto geral. Então, resumo, quando você se deparar com uma questão de prova que fale para você, o cara é um agente público, porém ele é seletista, logo não se submete, não, tá errado. Toda vez que você se deparar com uma questão que fale do empregado seletista, do empregado público, do regido pela CLT, né? Porque ninguém vai falar para você, ele é regido por uma lei específica e tem a CLT subsidiária. Nesse ponto eles não vão falar, porque eles querem te confundir. Se você se deparar com um cara que ele é seletista, mas compõe a administração pública, necessariamente você tem que lembrar que esse cara pode vir a se submeter ao teto constitucional. Como é que você vai tratar isso? Você vai olhar para o cara e vai falar, vem cá, a empresa a qual, né, a empresa estatal a qual você está vinculado, ela usa dinheiro público para te pagar? Usa, teto constitucional se aplica. Não usa, teto não se aplica. Toma cuidado, tá? Você vê, esse cara tem estabilidade? Não, porque a CLT não dá estabilidade e também a lei 9962 não dá. Então, por favor, cuidado com essa questão do pode ou não se submeter a um teto constitucional. Beleza? Isso aqui já foi questão de prova em muitos concursos, OAB, uma porrada de coisa, então toma muito cuidado com isso. Tranquilo? Fechando esse vídeo aqui, próximo vídeo a gente continua falando sobre os agentes públicos de uma forma mais genérica. Até daqui a pouco.